Fala galera, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Encontro.com. Que alegria poder mais uma vez trazer aqui o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós estudaremos a lição número 4, que tem como título aqui A Cidade de Sicar. E aí, tá estudando a lição? Tá respondendo o quiz? Espero que você esteja fazendo aí dessa lição aqui um momento muito especial de encontro com Deus, tá bom? Assim como chama o nosso podcast, Encontro.com. E assim espero que você tenha tendo essa experiência, estar aí do lado de Deus cada dia do estudo da lição. E hoje é uma lição muitíssimo especial que tenho certeza que vai mexer no seu coração e bastante, viu? Bastante mesmo. E eu não estou sozinho, mais uma vez. Eu estou aqui acompanhado de pessoas escolhidas a dedo, aquelas pessoas extraordinárias, aquelas, olha, que sabe bastante a respeito da história, que vai te ajudar bastante também. Nada mais, nada menos, estou aqui agora, quero apresentar aqui, quer dizer, vou deixar ele se apresentar. Estou aqui do lado desse jovem bonito aqui, né? E aí, qual é seu nome mesmo? Fala seu nome. Se apresente aqui, meu querido amigo. Bom, meu nome é Leiter, né? Sou da igreja do Pontal. Sou da Venezuela, né? Venezuela? Isso. Cumprimente a gente então em espanhol. Bueno, sería bienvenidos. Muchísimas gracias por la oportunidad que me están dando en este momento para estudiar la palabra de Dios. Oh, minha gente, essa salva de palmas. Essa Quase um trava-língua. é a língua materna do menino, né? Mas já tá aqui há quanto tempo já, Leiter? Você tá aqui? Tengo 4 años. Olha, já Tenho. foi puxando espanhol direto aqui. Tenho 4 anos. Tenho 4 anos aqui já, quase 5, né? Aham, Na realidade, eu entrei no tempo da pandemia. Cheguei uma semana antes. aham. Aí, com pouco tempo depois, né? Fecharam as fronteiras e tal. E com um tempo depois, eu conheci a igreja adventista, né? Um mês depois, desde estudar a Bíblia, eu me batizei para a honra e glória de Deus ainda permaneça, né? Viajei para cá, tenho aqui 3 anos e pouco. Então, continuo estudando a palavra de Deus. E uma coisa muito importante para mim, eu acredito que para muitos também, né? Que é estudar a palavra de Deus. Que bom, Leiter. A gente fica feliz, viu? Só fala um pouquinho mais perto aí do microfone pra gente poder te ouvir bem direitinho aí. Mas é bom ter você junto com a gente aprende muito com você, né? Tá solteiro, tá namorando, como é que você tá aí a situação ainda, Leiter? Fala pra nós aqui. Eu tenho certeza que, vou dizer que tem muitas meninas aqui, mas esquece isso aí. Como é que você tá aí hoje? O coração do Leiter, como é que tá hoje? Bom, no momento, né? Estou solteiro e seja feita a vontade de Deus, né? Tá certo, Leiter. Mas é muito bom. O Leiter, que é da... Ó, derrubando tudo aqui. O Leiter que é da igreja Do Pontal. do Pontal, certo, Leiter? Lá na igreja você tem um cargo também, né? Qual é o cargo que você tem lá? Bom, eu sou diretor do Clube de Desbravadores, mas Legal. também atuo, né? No caso, sou associado da secretaria e também ajudo, no caso, no Ministério Jovem, né? E ajudando também no Ministério do Louvor. E também sou diácono também. Então, Faz um pouco de tudo lá, né, Leiter? Que bom, né? É bom ver os nossos jovens envolvidos, assim, né? Na missão, assim, né? Tá envolvido com a igreja. Isso mantém a gente firme, né, Leiter? Com certeza, né? Isso aí. Eu acho que nos ajuda no nosso crescimento e na nossa caminhada também, né? Que bom, que bom. E do seu lado tem uma menina aí, né? Quem que é essa menina aí que tá do seu lado aí? Essa menina aqui, ela é a minha irmã, né? É, né? A gente é irmão, não de sangue, Aham. mas por causa da família dela, então a gente se considera irmão. Sim. O nome dela é Ana. Fala aí, Aninha. Bom, meu nome é Ana e eu sou da igreja do Pontal também. Ah, que legal, Ana. Ana, e fala um pouquinho de você. Você veio da onde? Você é daqui Bom, mesmo, de Santa Na Catarina? verdade, não, morava bem longe, eu sou de Roraima, Boa Vista, Roraima, Roraima, e aí? bem longe, extremo norte. Inclusive é fronteira com a Venezuela. E a gente veio aqui pra cá faz uns 6 anos. 6 anos. Eu e minha família, assim. E que legal, hein? E tá lá o povo lá então, junto com você, sua família. Isso. A Isso. gente tem cargos na igreja também, assim como o Leite falou, a gente é bombril, 1001 utilidade, né? Sou diretora do Ministério da Música, ajudo ele com os Desbravadores, Ministério da Mulher, inclusive tudo, né? Até na tesouraria eu ajudo. Que bom, né? Que bom. Tá vendo? Jovens envolvidos ali na igreja, isso é bastante importante, né? Então, vamos estudar a lição? Vamos chegar de lero, vamos para cima, para aquilo que é importante, então. Então, vamos lá, então. Vamos começar com uma oração? Vamos. Pedir, então, pro Leiter, você ora pra gente começar o estudo da lição? Acho em espanhol ou português? Não, em português. Não em inventa português, em moda. português. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Amém. Nesse momento, pedimos para que Teu Santo Espírito venha nos conduzir, que venha nos relembrar tudo aquilo que temos estudado.
Por favor, nos ajuda a permanecer nos teus caminhos e continuar crescendo em graça, em conhecimento, cumprindo com a nossa missão. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. 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 Muito bem, então, nossa lição, que é esta lição aqui, ó. Eu espero que você já tenha adquirido a sua. Já estamos na quarta temporada aqui, quer dizer, quarta temporada não, quarta lição da Escola Sabatina. Espero que você já tenha a sua aí, hein? Por favor, hein? Olha só, a lição vem como título, então, A Cidade de Sicar. E a gente sempre começa com a nossa tirinha aqui, né? Tô vendo aqui Jesus, parece que ele tá num poço, né, perto de um poço, pelo menos o formato é ali, tem uma botija ali para pegar água e tá vindo uma mulher, aparentemente meio surpresa, né, de ver ali Jesus ali do lado. E aí eu tô vendo ali que tem uns detalhezinhos ali, vocês perceberam aí, ô Leiteriana, que tem uns detalhes como se fosse aqui um Instagram, Isso. tem um Isso. coraçãozinho, uma conversinha aqui, o encaminhar, e aí tá lá, modo do dia, alegria da salvação. Aí tá lá então as hashtags, né? Verdadeiros adoradores, espírito e verdade, chegou a hora, Messias. O que vocês entenderam aí da tirinha aí? Interessante a tirinha, né? O que vocês entenderam dela? Bom, eu achei interessante porque essas hashtags têm tudo a ver com todo o tema da lição, né? Ali a alegria dela receber a salvação, da divulgação que ela fez, né? Além dela ter recebido a salvação, ela compartilhou a salvação também. E também tem os verdadeiros adoradores, que é a minha parte favorita, né? Que Deus, Você ele... gosta de cantar, né, menino? Exatamente, eu gosto de cantar, então essa parte me inclui bastante. Que legal. E você, Leita, o que você pegou aí de interessante nessa tirinha aí da lição? Eu acredito, né, pastor, que se a gente só olhar a tirinha, a gente passa o tempo todo conversando dela, né? Que ela Aham. traz muita informação pra gente. E assim como a Ana falou, né? Modo do dia, que é a alegria da salvação, é muito importante porque, tipo assim, a cidade de Sicar. Sim. Quando a gente vai estudando, né, o livro de 1 João, ele vem falando que, tipo assim, os judeus ali não se davam com os samaritanos. Então, a Sim. cidade de Sicar é uma cidade, né, que ficava ali, que era uma cidade que pertencia aos samaritanos, né? Então, é importante saber que eles não se davam, né? O máximo que eles faziam, eles compartilham, no caso, era o Negociações, né? negociações, Aham. no caso de alimentação, e no máximo algumas palavras, né? Aham. Interessante porque Jesus, ele chega nesse exato momento, ele está ali no poço, como que se ele tem uma necessidade, né? E a gente também sabe, né, no caso de um homem conversar com uma mulher naquele tempo, né, tem aquela diferença. Aham. Então é interessante perceber que Jesus fala com ela, mesmo ela sendo samaritana, e, né, aí a gente percebe, né, que no meio da conversa vai entrando no caso o que é evangelismo, né, e o que a gente vai vendo durante os outros dias da semana. Aham. É interessante, né? Porque a lição ela vem falando aqui de que esta história, o João teve a ideia de intercalar, colocar no meio da história ali diálogos, né? Isso. Não só o diálogos de Nicodemos e tal, e aí depois ele emenda então esse que seria talvez, né, um outro diálogo agora com a mulher samaritana aqui em Sicar, né? Uma jornada de volta para Galiléia, diz aqui a lição de domingo. O que nós podemos aprender? O que vocês viu aí, Aninha, em relação a essa jornada de volta à Galiléia? Eu achei bastante interessante porque existia outra forma de voltar para Galiléia por Sim. outros caminhos, né? A Ele gente tinha sabe. que voltar, Ele né? tinha que voltar. Mas tinha outros caminhos, né? Ele poderia pegar outros Poderia caminhos. pegar outros caminhos. Mas por que ele escolheu esse caminho aí, Ana? Justamente. Porque Deus tinha uma missão e justamente, né? Eu não vou falar agora, mas a lição de sexta-feira fala que Jesus ele veio nos salvar diretamente, pessoalmente. Então Jesus ele teve que passar por esse caminho porque ele tinha uma missão nesse caminho. E a missão era salvar a vida dessa mulher, né? Que estava ali em meio ao caos da vida dela. Interessante isso aí, né, Leiter? O que mais, Leiter, você consegue extrair aí desta parte aqui que nós temos aqui no domingo, falando que Jesus então traça essa jornada de volta para Galiléia, né? Ele que esteve em Caná, né? Passou por Jerusalém e agora então ele vai de volta a Galiléia agora, e no meio do caminho tem dois discursos, né? Ele tem o primeiro discurso ali com Nicodemos e agora esse discurso aqui com a samaritana. O que a gente consegue, Leiter, trazer mais aí? Uma parte muito interessante entre esses dois, vamos dizer assim, contexto entre Nicodemos e a mulher samaritana, é que a gente percebe, né, que Nicodemos era um homem estudado, né, um homem da Sim. lei,
um homem que entendia muito bem da palavra, e ele saiu praticamente com pergunta, né? Ele foi lá conversar com o mestre e ele saiu meio que duvidando. A diferença da mulher samaritana, que mesmo não tendo sendo estudada, né, uma mulher que a gente percebe que ela estava cometendo alguns pecados, por isso que ela era um pouco rejeitada, a gente percebe o quê? Que ela não saiu com perguntas. Ela fez a grande diferença, a palavra de Deus, ela atuou na sua vida, né? Ela bebeu da água, da fonte, e ela saiu cumprindo a missão naquele momento. Ela não esperou. Ela recebeu a mensagem e ela foi, né? Assim como eu falo aqui na lição, disse, esse encontro não foi casual, referendo-se a Jesus. João observava que era-lhe necessário passar pela região da Samaria. E qual que era essa missão, né? O objetivo. A gente estudando, a gente percebe que o objetivo dele era encontrar com aquela mulher para conversar com ela e ela seria o canal para que assim outras pessoas, né, viessem a conhecer o reino de Deus. Quem é Jesus? Eu achei bastante interessante essa ligação que tu fez entre Nicodemos e a mulher samaritana, porque a gente sabe que Nicodemos era um homem estudado, era um homem douto de Sim. sabedoria, né? Aham. E mesmo ele, com toda essa sabedoria, ele não entendeu quem era Cristo e também não entendeu qual era a sua missão aqui na Terra. O que, diferente da mulher samaritana, ela compreendeu e essa missão colocou em prática na sua vida, testemunhando para outras pessoas. Nicodemo sai um pouco duvidoso ali, né? É, Isso. Quase que tomando uma decisão, né? Aquele que quase aceita Jesus e quase. sai seguindo, mas ainda sai ali, assim, meio que será, né? Será? E a gente vê que a mulher samaritana não, né? A mulher samaritana, ela encontra suas Isso, respostas, ela né? sai convicta, né? Com a Isso. Os convicção. dois tinham perguntas, né? A serem resolvidas. Jesus responde os dois, mas a gente percebe que a mulher samaritana, apesar de todos os preconceitos que está em volta dos samaritanos, né? Realmente a gente percebe que o coração dela estava mais predisposto a ouvir a pessoa de Jesus Cristo, porque ela percebeu algo diferente nele. Percebeu que as palavras dele, o jeito e a forma dele era de alguém que não tinha interesses pessoais e particulares, né? Como ela já tinha acostumado a ver de outros homens, que a gente vai perceber na lição aí, na conversa, e parecia que essa mulher já tinha sido assediada por outros homens, outras pessoas, né, e tudo mais, e Jesus vai justamente nessa ferida, né, para dizer para ela assim, ó, não estou interessado nisso, estou interessado em você. E assim, eu também acredito que Deus é interessado na gente, sabia? Sim, Que com Deus sabe certeza. exatamente onde a gente está. Deus sabe exatamente onde nós estamos, na situação que a gente se encontra. E se for preciso ele ter esse encontro com a gente agora aqui, ele vai ter. Então a gente não passa despercebido aos olhos de Deus, né? A gente ele está atento aonde nós estamos exatamente. Quer seja distante, né? Quer seja próximo. Isso é bastante E interessante também, também não né? importa quão fundo do poço a gente esteja, né? Ali no mergulho mais a fundo, no livro Desejar de Todas as Nações, tem várias frases muito legais que Jesus colocou em prática. A primeira foi que ele quebrou todos os preconceitos Olha que que legal. existia entre, né, os samaritanos e os judeus e entre a mulher e o homem, né? Então ele quebrou esses preconceitos. Depois ele, além como o Leite falou no começo, é, como é que eu posso explicar isso? Ele não necessitava da água. Sim. Ele que deveria dar água, mas Aham. ele se igualou com a mulher com a necessidade. E ele ofereceu isso também à água da vida. Ele também fez com que a mulher ela se confessasse, ela reconhecesse o seu erro. E o que gera também o verdadeiro adorador, né? Que ali é uma parte muito importante também, que eu acho. E aquela confissão, né, dela, né, realmente assim, essa história é uma das histórias para mim uma das mais Também emocionantes adoro. do Evangelho, né? Que eu fico imaginando, não sei se vocês assistiram aquela série The Chosen, Deixa eu e ver, tem amo. esse momento aí, né, do É encontro muito de lindo, Jesus com a muito lindo. samaritana ali no poço, né? Eu vejo a alegria dela e aos poucos, a mudança, O primeiro, né? poder da transformação. Né? De ver ela toda, né, redia e tal. Como é que você pode conversar comigo? Você é judeu, não poderia Já falar armada, comigo né? e tal. Daqui a pouco, ou não, mas espera aí, que água é essa, né? Então, aos poucos, parece que Jesus vai também atingindo exatamente aquele... Mas você é um profeta? As coisas parecem que vão se abrindo até o ponto que ela se abre realmente, assim, no sentido de falar assim, não, agora eu vejo que você realmente é alguém diferente. E aí ela sai feliz da vida, né? Sai ali para realmente assim com a vida transformada.
E esse momento junto ao poço realmente foi muito, muito especial, né? Quando Jesus fala assim da água da vida aí, o que Jesus está querendo dizer a respeito dessa expressão, a água da vida? Olha, se você soubesse quem está te pedindo, Você. né? Olha, você pedir água para ele, porque ele tem a água da vida. O que Jesus está querendo dizer com essa expressão? Pastor, é interessante, né? Você faz essa pergunta, é uma questão que eu me perguntei, não que me perguntei, analisei bastante, né? Aham. Como foi conversado aqui, ele chegou com uma necessidade, né? Ele estava cansado, estava com fome, tinha sede. Mas é interessante que, se a gente vai lendo, a Bíblia ela não vai trazendo a união, no caso do Antigo Testamento, com relacionado com o Novo Testamento, né? E Jesus, ele é a fonte, né? A Bíblia fala que ele é a vida, ele fala que ele é o pão, que ele é a água, e tudo isso faz referência à necessidade que nós temos como seres humanos, né? Mas ele também está se referindo à água da rocha que saía no tempo quando Israel estava caminhando pelo deserto, né? E ele também está fazendo essa referência porque, mesmo ele estando na condição de ser humano, ele continuava sendo o próprio Deus. E é isso que ele estava deixando claro para ela. Inclusive, as últimas palavras de Jesus com ela, antes dele finalizar a conversa, antes dela sair, ele disse para ela: Eu sou. Né? Como a gente sabe, lá em Êxodo, quando Deus estava falando para Moisés, qual que é o nome que eu vou dar para o teu filho lá? Ele disse: Aham. Eu sou o que sou, né? Aham. Então é interessante isso. Então, com referência a essa água, essa fonte, Deus é tudo para nós, entendeu? É interessante porque, assim como a gente falou que é uma necessidade, imagina que Deus, ele está lá no céu, e ele nos ama tanto que, mesmo tendo criado o plano da salvação, tendo escolhido o povo judeu como seu povo, para quê? Com um propósito, né? Uma missão para eles Uhum. levar a mensagem, Uhum. mostrar quem que é Deus e mostrar para os outros povos como que deve ser adorado, Sim. como que é a real condição do ser Aham. humano e o que deve fazer, né? Aham. Então, como o povo judeu não estava, vamos dizer assim, a gente sabe e entende que eles não cumpriram com aquilo que foi destinado para eles, o próprio Jesus, ele desce, ele está demonstrando para nós o quê? Como que nós temos que fazer? Uhum. Nós não podemos fazer exceção de pessoas. Por mais que eu seja venezuelano, por mais que você seja brasileiro, não pode existir essa distinção entre nós, né? Entre Exatamente. brancos, negros, enfim, Sim. toda essa questão. Então, Jesus, ele é a fonte. Sim. E essa fonte, ela nos ensina que o quê? Que não existe para nós barreiras, Aham. idiomas, Sim. cores, Sim. entendeu? Essa relação. E então, por isso que é muito interessante a gente sempre estudar a palavra É de que ela Deus. chega ali cheia de preconceitos também, né? Quando Jesus fala assim, olha, se você soubesse quem está te perguntando, acho que ela pensou na água literal, né? É. Exatamente. Pensou naquela água ali, olhou pro poço talvez, olhou para ele, falou, mas Mas como você não tem pode, né? como tirar, né? É, não tem como tirar, como é que você vai fazer, né? Na água literal. Mas Jesus está falando que a água é a vida, né? A água é a vida. E acredito que Jesus quis dizer até da água corrente, né? Que é a água realmente Realmente, é vida, né? que, A gente que fala, brota. a água é vida. Por isso que ele fala da fonte, né? A fonte da água da vida, né? E aí, então, acho que ela aí começou a entender de que, na verdade, Jesus estava oferecendo a ela não algo literal, mas uma oferta espiritual, né? Algo que realmente, que se ela se aproveitasse, se ela tivesse, realmente poderia transformar a vida dela por completo, né, Ana? Que de fato Isso. fez. Foi o que É, de fato aconteceu. E eu acho muito interessante essa linguagem que Jesus sempre usa, a metáforas, sim. porque, exemplo, Jesus ele se compara com a água, com o pão, e Aham, essas coisas são essenciais para a vida. E, aham. como o Leite falou, não deve haver distinção de pessoas. Deus ele não faz acepção de pessoas. Então, tanto eu, como sou brasileira, quanto ele, quando é venezuelano, ou outras pessoas, necessitam de Jesus. E a maior missão que Deus nos deu foi justamente isso: levar as pessoas o pão da vida, que justamente significa a gente ter aquela necessidade de ter Jesus na nossa vida, né? É. E o que eu acho interessante também é que essa parte da lição aqui, ela vai dizer algo muitíssimo importante. Ela vai falar assim que quando Jesus concedeu para ela, né, pediu para ela então a respeito da água, antes disso Jesus ele fala a respeito do marido dela, né? Falou assim, olha, o marido que você tem, eu tô esperto aí, você acha que não, mas eu sei que o marido que você tem, ele não é seu. E isso assustou ela, né? Assustou. E a lição vem mostrar que deu um susto nela. Só que assim, as palavras de Cristo
Percebe que não foram palavras com julgamento, Um julgamento. né? Com aquela crítica, com aquele preconceito, né, Leita? Que nem você falou, não veio com essa condenação, né? Com esse julgamento condenatório. Pelo contrário, ela percebeu que Jesus estava falando de uma maneira, algo que era dolorido, era uma ferida, mas falou de uma maneira que era necessário, que ela precisava realmente, né? E aí ela entendeu que realmente a pessoa que estava diante dela não era só um profeta. E a lição vai falar assim, ela percebeu que a pessoa que estava diante dela era uma pessoa o quê? Extraordinária. A Bíblia ela fala, né, que quando a gente lança uma palavra, eu não tô lembrando agora, é que a palavra branda, ela não suscita ira. Isso. Então, foi justamente o que Jesus fez e que a gente deve colocar em prática hoje, porque minha mãe sempre fala, quando eu tô apontando um erro pros outros, tem 3 apontando pra mim. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que tirar a venda do meu olho e deixar o irmão ali. Eu sempre digo assim que nós precisamos ser o mais parecidos com Cristo que nós conseguimos ser. Deveria ser Né? assim. Deveria ser. A gente deveria estar sempre fazendo essa comparação, né? Quando a gente é criança, a gente se compara ao nosso pai, se compara à nossa mãe, né? Quero ser igual a mamãe, né? Então as meninas vestem lá ao salto da mamãe, né? Você deve ter feito isso alguma vez, né? Os meninos vestem o boné do pai, né? Short, ou querem ser igual, assim, né? Tenta imitar até o andar, o jeito de falar. Inclusive, isso acontece bastante, né? O menino igualzinho o pai, jeito de andar e tudo, né? Acontece Voz e tal. E a gente deveria fazer isso com Jesus também. Ao ver a atitude de Jesus, o gesto de Jesus, o jeito que Jesus trabalha com as pessoas, né? Sem julgamento. E até, de algumas vezes, até quebrando algumas regras culturais, não princípios, mas quebrando algumas regras culturais que existiam, como é o caso da mulher samaritana. Ela era samaritana, o judeu não podia conversar, ela era uma mulher, né, seria mal visto um homem estar conversando com a mulher dentro da cultura deles, né? E ele está oferecendo coisas para uma mulher num poço. Esse poço aí foi onde Jacó encontrou sua esposa e tantos outros encontraram a esposa. Então, Soa meio estranho. era um lugar assim, meio que de namoro, assim e tal, né? O pessoal ia lá para cortejar, para flertar, né? E tal. Talvez no princípio ela até pensou isso. Mas quando ela foi ouvindo, né? E vendo as atitudes, as ações que Jesus estava fazendo, ela percebeu que realmente ele tinha outras intenções, uma intenção extraordinária de salvar. Olha, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Todas as ações, atitudes, pessoas que a gente conversa, a gente precisa realmente estar parecido com ele. E isso me fez lembrar uma história. Me lembrei de uma amiga minha, que ela mora lá em São Paulo, a Edna. Edna, um abraço para vocês. Vai lembrar da história aqui, que a Edna que eu estou contando, né? Ela tem um filhinho, tinha um filhinho, 4 anos tinha um filhinho dela nessa história. Hoje ele tá um meninão, um cavalão, bem grandão, maior que eu, inclusive. Mas ele tinha 4 anos, Leita, e ela foi ao centro de São Paulo ali, na cidade não, no bairro de Santo Amaro ali. Lá é um lugar muito populoso, muita gente e tudo mais e tal. E na época dos orelhões, lembra dos orelhões? Então, Eu não lembro, não lembro. na época. A gente percebe que a gente tá ficando velho quando a gente fala época, né, naquele tempo, né? 2 motivos para não lembrar. Exatamente. E aí, então, ela tava ali e aí ela foi fazer uma ligação, usou aquele cartãozinho, né? Vocês talvez nem saibam o que é isso. O Leite sabe, né? Usou o cartãozinho, colocou lá, e aí aquele cartãozinho tinha um tempo, né? Então ela falou pro filho dela assim, ó, Eric, segura aqui, o nome dele era Eric, viu, Eric? Você que tá aí nos bastidores aí, ó. Ela segurou aqui e falou assim, Eric, segura aqui e não solta da mamãe, não solta. E aí ela, no telefone ali, né, com o orelhão e tal, se interteu na conversa. Quando ela olhou para baixo, cadê o filho? Sumiu, menino. No meio de um monte de gente. Ela ficou apavorada, né? Largou o telefone para lá e começou a gritar, Eric, 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 Eric. Quando ela olhou um pouquinho mais para frente assim, o Eric estava conversando, sabe com quem? Com um mendigo de rua, um morador de rua. Todo sujo, daquele jeito que a gente conhece, né? Todo sujão, assim, mal cheiroso, né? Fedido e tudo. E o Eric tava bem pertinho dele, assim, Leiter, falando assim, ó, quer beijo? Quer beijo? A inocência de uma criança. E aí ela falou assim, Eric! Quando ela correu para pegar o Eric não teve jeito. O Eric pegou, deu um beijo no morador de rua e abraçou o morador de rua. O morador de rua ficou estabilizado aqui, parado aqui, né, olhando assim e tudo mais.
E aí ela pegou o Eric assim, mas ela falou o seguinte, que naquele dia ela sentiu que ela deveria ser mais parecida com Jesus. Uma lição extraordinária ela tirou. E Jesus ensina isso pra gente junto ao poço, né? Mas não é só isso, né? A lição vem trazer também falando da colheita, porque, como eu disse, essa mulher sai cantarolando, feliz da vida, porque a vida dela foi transformada a partir daquela conversa. E o que a gente aprende a respeito, então, dessa colheita que é feita? Por que colheita? A lição vem dizendo de colheita, Leite. Bom, antes de falar sobre a coleta, eu vou mencionar uma questão que eu queria falar, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Você falou sobre a gente, né, se parecer muito com Jesus, né? E uma das coisas e muito interessante que a gente percebeu foi que Jesus, ele chegou até ela, certo? Assim, a mesma coisa que ele faz com a gente. Geralmente a gente não procura Jesus. Jesus, ele vem até a gente através do seu Santo Espírito. Ele nos fala das nossas necessidades e a gente faz o quê? O que fez? Ele falou para ela e pediu, né? Falou, cadê o teu marido? E ela falou o seguinte, ela foi sincera naquele instante. Ela confessou os seus pecados. Sim. Então, essa é uma questão muito interessante quando a gente fala a respeito de Jesus, sobre o nosso relacionamento, que quando ele chegar na nossa vida, a gente faz o quê? A gente confessa os nossos pecados. Sim. Porque sem confissão, né? No arrependimento também não se libera o perdão. E foi muito interessante porque ela confessou seu pecado para Jesus, reconheceu quem que ele era, o trabalho que ele estava prestes a fazer, quem ele era e o que ela podia fazer sempre e quando ela estivesse ligada a ele, né? Que é a fonte. Sim. Então, sobre a colheita, foi o que ela fez. A partir daquele momento que ela reconheceu a sua real condição, ela entendeu quem era Jesus, que era o próprio Messias, ela foi correndo, ela não esperou. Isso é uma questão que a gente, às vezes, sempre escuta. O que a gente faz quando a gente tem uma informação muito importante? A gente fica só pra gente? A gente corre, entendeu? Eu vou falar um pouco assim, ó. Ontem a gente estava lá na vigília e passaram um link lá pra gente se inscrever. Os primeiros 1.000 a gente ia ganhar o Arcanel, né? Aí eu fiz o quê? Adivinha pra quem ele passou. Eu já fui logo, eu fui mandado o link, ó. Aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade. Foi a mesma coisa que essa mulher fez, né? Claro, ela fez uma coisa muito mais importante ainda, que foi levar a mensagem do evangelho e apresentar Jesus. E essa, ó, Jesus falou para uma pessoa e essa pessoa falou para muitas. E essas muitas chegaram até outras. E é por isso que a gente tem, né, nos dias de hoje, a gente tem o privilégio, pela graça de Deus, temos a Bíblia. No idioma de português, no meu idioma do espanhol, está traduzida em vários idiomas. Inclusive, temos muitos materiais para a gente aprender cada vez mais da palavra de Deus, né? Então, isso é muito importante, porque a grande colheita acontece também comigo mesmo. Aquilo que eu faço é um prol do evangelho, né? Até porque Mateus 24, ele fala assim, né? E será pregado este evangelho, então vira o fim. Faz parte do processo. Exatamente. E aí, então, ela sai, prega para essa multidão de gente, se torna um testemunha de Cristo Jesus, e é isso que Cristo quer da gente, né? Exatamente. Né? Aí, então a gente percebe que Jesus falou com ela ali naquele momento, né? Lembrando dela a respeito do passado, e o futuro foi totalmente, né, transformado pela visão de Cristo. Então a gente vê que Cristo naquele momento trouxe o futuro ao presente, né, e transformou a vida não só de uma mulher, mas de toda uma cidade, né, Ana? Eu achei interessante porque ela usou o mesmo método de Cristo, que foi, ele pessoalmente foi lá falar com ela. Então ela pessoalmente também foi falar com as outras pessoas que ela compartilhou ali aquela mensagem, né, que Jesus tinha dado para ela. E eu acho interessante porque hoje em dia a gente espera muito que as pessoas venham à igreja. Venham à igreja. A gente, na verdade, tem que sair da nossa zona de conforto e ir pregar o evangelho. E a Bíblia fala, ide, né? Não fique. É a igreja fora das suas quatro paredes, Exatamente. né? A igreja somos nós. Eu conheci um pastor que ele falou assim, ó, sabe quando você pega um avião, a igreja tá lá no avião. Quando você pega um ônibus, a igreja tá lá no ônibus. Quando você pega tá de carro, um Uber, né? A igreja tá lá no Uber, né? Nós tivemos aí a convenção do Maranata, né? Tô até com a camiseta aqui da convenção. E eu me lembro que eu peguei muito Uber lá, né? Pra chegar nos lugares e tal. E tava
num hotel, num Airbnb ali. Então pegava Uber para chegar lá e tal, tu voltava e tudo mais. E eu tinha sempre a oportunidade de falar com Jesus, de Jesus. E falar da igreja. E numa dessas aí, um sábado, eu peguei um Uber para ir para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, aí eu fui descendo do carro, dei tchau pro rapaz. Tchau, que Deus te abençoe e tudo mais. Ele olhou para mim e falou assim, feliz sábado. Que Aí eu falei assim, legal. olha, feliz sábado. Então, nós sempre temos a oportunidade de ter esse contato pessoal, né? E você falou que Jesus usou, que ela, na verdade, usou o método de Jesus, né? E qual foi o método que ela usou de Jesus que está na lição aí, até como título na quinta-feira? Quinta-feira. O que diz aí? Venham e vejam. Venham e veja, Veja. né? Então, eu contei para vocês, agora é de vocês fazerem o quê? Virem e E ver. ver com os próprios olhos. É, e ver com os próprios olhos. Interessante que eles falaram assim, né? A resposta deles para ela foi: agora a gente não acredita pelo que tu falou, e sim porque nós estamos vendo. Ou seja, eles também experimentaram, né? Esse renovo, né? Jesus disse que quando a gente se entrega a Ele, a gente é o quê? Uma nova criatura. E de fato foi o que aconteceu com ela, né? Que uma mulher que a gente percebe, né? Que ela era rejeitada por causa do seu histórico, numa sociedade bem, né? Que a gente percebe muito sobre a crítica, né? Mas essa transformação que aconteceu com ela, depois de ser uma mulher rejeitada, ela passa a ser o quê? Um instrumento de Deus que alcançou muitas pessoas e pessoas que falavam mal dela. Olha só. É Olha, interessante que é o depois de uma evangelho. mulher rejeitada, ela se transforma num instrumento de Deus. E aí, você se sente rejeitado às vezes? Você se sente excluído? Olha, o Leite disse uma coisa aqui que é importante para você que está aí. Não se preocupe, que você pode se transformar num instrumento de Deus. Amém? Aninha, nós temos que terminar a nossa lição. Estamos já no finalzinho. Eu sei que tem tantas coisas ainda para a gente comentar, né? Tantas coisas para a gente falar ainda. Mas, Aninha, de sexta-feira aqui eu percebi algo que é muito importante para a gente. Que Deus salvou essa mulher através de Jesus, né? Jesus foi lá, salvou essa mulher, teve uma transformação na vida dela e foi de uma forma muito pessoal. Fala um pouquinho aí, já encerrando ali, pegando ali o finalzinho dessa lição nossa e já deixando aí as suas mensagens de considerações finais a quem está nos assistindo aí no nosso podcast ali. Eu sempre falo uma coisa, Jesus ele é coletivo. Ele, né, abrange todos nós. Mas Jesus ele trabalha comigo e com você individualmente. Ele sabe qual é o meu problema, qual é o seu problema, o meu pecado, o seu pecado, e ele tenta resolver isso da melhor forma. Então foi o que Jesus fez com aquela mulher e o que ele quer fazer hoje com a gente. Então quando a gente se coloca na mão de Deus, quando a gente dá ouvidos à palavra de Deus, ele transforma, ele faz essa transformação no nosso ser, de dentro para fora. Então Jesus ele só quer uma abertura. Ele é educado, ele é gentil. Então ele só espera que você abra o seu coração para que ele venha ser o salvador pessoal da sua vida. Olha aí. Grave essas informações. Você, Leita, deixe suas considerações finais também para os nossos amigos, para os jovens que nos assistem nesse momento, dando a lição aqui no nosso distrito da Palhoça. Uma coisa muito importante que eu aprendi das palavras de Jesus que ele falou para a mulher samaritana foram as seguintes. Ela perguntou: os judeus falam que só se adora lá. E Jesus falou para ela: chegará um momento que os verdadeiros adoradores adorarão em qualquer lugar. A gente entende uma coisa, que eu sou a igreja. A gente está no templo. Eu sou a igreja. Você faz parte da igreja. Então a gente tem que se dedicar para Deus e cumprindo com a nossa missão, né? Então a gente precisa fazer como ela fez: reconhecer, se entregar e cumprir. É isso aí, olha só. Jesus encontra essa mulher, encontra também Nicodemos, e Jesus mostra para ele de que ele é a pessoa viva é a pessoa que está viva diante deles que pode transformá-los. E essa manifestação, Jesus se revela a Nicodemos, se revela a essa mulher samaritana para mostrar que ele pode trazer vida a essas pessoas. Ei, Jesus também se revela para você, viu? E ele também quer te trazer a vida para que você possa viver, não só aqui nessa terra, aqui também, mas principalmente nas mansões celestiais e para sempre. Aceite esse Jesus, abrace ele, se transforme, seja mais parecida com ele. Eu tenho certeza que você vai ter um Salvador, não coletivo, que nem disse a Ana, somente, né? Que se preocupa com um todo, mas um Deus que se preocupa também individualmente com você. Tá bom?
Deus abençoe você. Não deixe de estudar a lição. Não deixe de estar na igreja amanhã, hein? Estamos juntos aí amanhã ou essa semana. Não sei que dia você está vendo aqui esse podcast, mas não deixe de ir à igreja para poder comentar da lição. E responda o seu quiz também. Deus abençoe a todos. Vamos terminar com a oração? Leiter, você pode orar pra gente aí? Podemos? Você que orou no começo? Sim. Então vamos trocar. Então, Ana, você ora agora então. Encerra pra nós aí, Aninha. Oremos. Excelentíssimo Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais uma vez termos aprendido mais sobre a Tua Palavra, sobre termos meditado que para Ti não há preconceitos, não há barreiras, e que nós também devemos seguir o Teu exemplo. Que o Senhor venha colocar dentro de nós o verdadeiro ID e a Tua mensagem. Queremos Te agradecer por tudo e muito mais. Em nome de Jesus, amém. Amém.